Olá, muito boa noite a todos. Quero dar-vos as boas-vindas a quem nos acompanha naturalmente pelas redes sociais para mais um webinar, neste caso dedicado a Pombal e à atratividade económica, porque todos percebemos a importância do nosso concelho para o nosso território de aprofundarmos aquilo que é a dinâmica empresarial que é característica dos pombalenses. Os pombalenses que são considerados por todo o país e por todo o mundo como gente empreendedora, e por isso eu acho que este webinar, ainda por cima com a participação destes nossos convidados, ainda tem um significado muito mais especial, porque eu partilhava ainda hoje que são pessoas com muito mundo, e isso é muito importante, porque naquilo que existe no nosso território temos aqui bons exemplos que eu acho que nesta sessão que temos durante este serão vai ser muito interessante ouvir as opiniões e as partilhas que cada um tem para nos dar os pontos de vista que têm, a visão que têm também para o nosso território. E por isso queria agradecer muito em particular ao Pedro, ao Mando, ao Miguel e ao Eurico esta disponibilidade que manifestaram desde a primeira hora para participar nesta partilha, que visa realmente que cada um dê o seu ponto de vista sobre aquilo que deve ser o caminho a seguir no nosso concelho, para afirmarmos aquilo que é a nossa ambição de sermos o motor económico da nossa região. Temos um passado, temos uma história, temos um legado, mas também temos o espírito de querermos mais para o nosso território, e por isso acho que em cada um deles, o Eurico depois fará a apresentação de cada um deles, eu acho que todos são já subejamente conhecidos na nossa comunidade, mas o Amândio, na experiência que tem, no percurso que tem ao nível empresarial, e que hoje, enquanto administrador executivo no Grupo Primor e antigamente também noutras entidades industriais aqui no nosso concelho, e que tem também no âmbito do Portugal Foods, que lhe dá um espírito também o mais abrangente daquilo que é a importância de promovermos o nosso território para além fronteiras, e quando digo para além fronteiras, não é só as fronteiras do nosso concelho, mas as fronteiras nacionais. Também tem aqui uma perspectiva muito interessante. O Pedro Gonçalves pegou, e há um bocado falávamos aqui em circuito restrito, numa empresa familiar que eu conheço bem, a Gosimac, e que lhe deu um conteúdo de inovação e quis, no âmbito daquilo que são as suas competências do ponto de vista académico, também aprofundar aquilo que era o trabalho desenvolvido a nível local, e hoje a Gosimac é também uma referência do ponto de vista empresarial a nível mundial. É realmente também um bom exemplo. Quando eu às vezes digo que em Pombal fazem-se algumas componentes para satélites da NASA, é precisamente um exemplo de algo pequeno, se calhar, mas com uma dimensão muito grande. Mas são estes pequenos exemplos que fazem com que Pombal realmente tenha a sua marca pelo mundo inteiro. O Miguel, que está ligado à área financeira, nomeadamente financeira empresarial, e é um quadro qualificado na Caixa Geral de Depósitos, e sobretudo também um académico ligado à instituição de ensino superior em Leiria e Coimbra, e que tem muita noção daquilo que é preciso para as empresas continuarem a trabalhar, pagar salários e terem a sua sustentabilidade do ponto de vista económico-financeiro, e também tem aquilo que cada um deles comunga, é o gosto por Pombal e o gosto de ver a nossa terra a desenvolver-se. E o Eurico, que é de uma geração de ouro, não é? E que, para além de ser arquiteto de formação e gestor de projetos a nível empresarial, ganhou alguma visibilidade também ao fazer parte do topo da organização dos maiores eventos mundiais, e com isso também, no âmbito daquilo que é o projeto que ele tem, que trabalha diretamente no Rock in Rio, poder colocar projetos ao mais alto nível e também perceber a dimensão daquilo que são os projetos empresariais também no âmbito dessa mesma atividade. E, portanto, creio que nesta tertúlia que aqui se junta, existem várias perspectivas diferenciadoras, mas também complementares relativamente àquilo que é o papel importantíssimo para o nosso concelho se desenvolver, e onde a economia, porque é a economia que gera riqueza, que gera valor e que gera emprego que gera mão de obra qualificada para que as novas gerações possam fixar em Pombal, e creio que esse é o objetivo maior de todos nós. E por isso agradecer-vos a todos, e já me estou a alongar um bocadinho, passava a palavra então ao Eurico, agradecendo ao Eurico que seja o moderador aqui deste nosso webinar, e a todos vós que acompanham, fazendo o repto a quem nos acompanha pelas redes sociais,
Se quiserem colocar alguma questão, algum comentário, podem fazê-lo nos comentários e depois nós também, com a ajuda do nosso moderador, fazemos chegar aos nossos convidados. E por isso, Eurico, passo-te a palavra. Olá, boa noite a todos. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, é uma honra. Eu sou um pombalense de Gema, costumo dizer que nasci no Hospital Distrital de Pombal, acho que fui dos últimos. Eu ainda. Boa. Sou uma pessoa que, andando por fora, o meu maior orgulho é dizer que sou de Pombal. Então, vamos aqui dar início. A ideia é fazer uma conversa bem dinâmica e leve para tentarmos ver aqui algumas coisas sobre o futuro de Pombal e da nossa região. Apresentando aqui rapidamente, o Amandio Santos é uma pessoa que eu conheço há uma imensidão de anos. Já não via há outros tantos, mas enaltecer que numa altura onde eu estava muito ligado ao associativismo em Pombal e ao apoio à comunidade, era uma pessoa que tinha sempre as portas abertas para nos ajudar, então acho que fica também bem realçar aqui esse reencontro. O Amandio Santos é natural da Machada, é administrador executivo do Grupo Primor, presidente do Conselho de Administração da Portugal Foods, presidente do Conselho de Administração do Laboratório Colaborativo Collab for Food, presidente do Conselho de Administração da TecMeat, Centro Tecnológico de Carnes, e membro do Conselho Consultivo da ICEP. Acho que o currículo é vastíssimo, é uma honra trocar algumas ideias aqui com a Amandio. Vou apresentar também o Pedro Gonçalves, um amigo, uma pessoa com quem eu desenvolvo hoje projetos de futuro, para levar a Gosimac para o outro mundo, para além dos satélites, o mundo do espetáculo. O Pedro Gonçalves é um engenheiro mecânico, é o CEO da Gosimac e é o sócio fundador da empresa EPW, que eu acompanhei este aparecimento da EPW desde a fase zero e sou um grande entusiasta da EPW e de toda a equipa que está associada a esta empresa. O Miguel Matias é economista, é professor do Instituto Politécnico de Coimbra e do Instituto Superior Miguel Torga em Coimbra. Entre 2007 e 2020 foi professor do Instituto Politécnico de Leiria. É formador em ações para executivos da Leiria Business School e na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. É licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra e doutorado em Gestão pela Universidade da Beira Interior. Miguel, vamos começar por ti. Eu sei que preparaste alguma coisa para darmos aqui este pontapé de saída destes 90 minutos de um jogo de outro futebol. Então, vamos a isso, Miguel. Tens aí alguma coisa para nos mostrar? Eu acho que é o pontapé de saída para aquilo que nós precisamos e depois, daqui para a frente, vamos deixar a bola rolar. Antes de mais, boa noite a todos. Começaria também por agradecer ao Pedro o gentil convite que me fez e, naturalmente, cumprimentar também os colegas, o Eurico, o Pedro e o Amandio. Naturalmente é um privilégio também, um gosto estar aqui a partilhar alguns temas que nos dizem bastante a todos. Eu, sem querer ser muito maçudo ou maçador, aborrecido, portanto vou aqui apenas fazer uma partilha de alguns slides, só para fazer um enquadramento sobre o tema ou sobre aquilo que eu acho que é importante falar quando abordamos os temas da atratividade económica. Começando aqui um pouco por alguma teoria, sem querer ser, volto a dizer, maçador, os temas da atratividade económica, quando falamos do contexto regional ou territorial, nós temos que fazer sempre alusão a temas relacionados com distâncias, a temas relacionados com tecnopolos, com polos industriais e fora. Mas, acima de tudo, estando aqui a falar da atratividade económica, temos que tentar perceber, antes de mais, o que é que pode e deve o município fazer. O que é estritamente necessário, obrigatório que o município faça, e daí que é importante nós conhecermos, antes de mais, qual é que é a missão do município. Naturalmente que aquilo que são as suas áreas de atuação e as suas preocupações extravasam, naturalmente, temas relacionados com a atratividade económica, com o investimento, ou com a captação de indústria, etc. Logo à partida, portanto, vamos aqui às bases daquilo que serão, digamos assim, gestão e gestão estratégica, que é
ter um plano estratégico que está devidamente consensualizado e está calendarizado. Quando falamos de atratividade económica, coloca sempre o tema de não conseguirmos fazer as coisas perfeitamente alinhadas com o ciclo eleitoral de 4 anos, por exemplo. Esse é um tema sempre bastante importante porque os ciclos eleitorais não se coadunam com as necessidades e com as prioridades, e eu diria com a importância soberana daquilo que são
Desculpa que penso que estou sem som. Já me estão a ouvir? Já estão a ouvir? Ok, aqui uma parte, fiquei sem som. Portanto, estava eu a dizer, não me quero alongar muito, que nós somos um conselho em que, a nível do nosso tecido empresarial, portanto, está disperso por empresas de pequena dimensão. Portanto, nós falamos aqui de um conjunto de empresas que de pequena dimensão, conforme eu disse, a nossa atividade económica também está, não é daquelas, não é, digamos assim, a dimensão das nossas empresas, e a dimensão do negócio em si não é dos maiores do distrito, e as nossas exportações também não são as maiores exportações, porque obviamente temos Marinha Grande, temos Leiria, temos também Porto de Mós, por aí fora. Agora, há coisas bastante positivas que eu queria realçar aqui. Naquilo que foi as empresas PME Líder 2020 e fazendo o apanhado das empresas premiadas com o Estatuto PME Líder de região de Leiria e região de Coimbra, nós ficamos em terceiro lugar, que é algo de facto notável. Portanto, temos Leiria em primeiro lugar, temos Coimbra em segundo lugar com 129 empresas, e logo a seguir temos Pombal com 104 empresas. Isso de facto é algo bastante positivo e é algo que pode, digamos assim, dar origem a algo bastante interessante daqui para a frente. Haja capacidade e haja mercado para as empresas poderem crescer. E aqui, obviamente, só uma nota importante. A questão do crescimento demora o seu tempo, pode ser acelerado por via de processos de fusões e integrações, conforme todos nós sabemos, mas duvido que, ou pelo menos tenho sempre aqui algumas dúvidas, que tenhamos essa capacidade de, porque, digamos assim, que o empreendedorismo muitas vezes está associado, de facto, ou melhor, está associado à ambição, mas também está associado a algum individualismo. E, olhando para esta quantidade de empresas bastante significativa que obteve o Estatuto PME Líder, portanto, estamos a falar de empresas que têm um desempenho económico e financeiro acima da média, volto a dizer, haja mercado e haja capacidade, podemos ter, de facto, algumas coisas interessantes e não ser propriamente necessário trazer alguma coisa de fora. Um dos desafios que se colocam, eu acho que todos nós, enfim, estamos a viver hoje mais uma fase em que se colocam aqui vários desafios. Portanto, desafios a nível territorial, a nível de mudanças geoeconómicas, portanto, todos os dias, ou pelo menos todas as semanas, temos novas notícias em que estão a surgir alterações a nível daquilo que é a geografia e daquilo que é as várias áreas de atuação ao nível dos blocos geoeconómicos. E eu vou terminar só referindo aquilo que eu acho que são os caminhos a seguir, que é, por um lado, a preocupação principal é cuidar da captação e do robustecimento do tecido empresarial considerado estruturante, ou seja, um tecido empresarial âncora. Em segundo lugar, cuidar da educação e da formação logo desde o início, portanto, acho que é um tema também bastante relevante, desde o início, nas fases iniciais ao longo da vida. Cuidar das franjas, um tema que deve estar sempre presente no gestor autárquico, e cuidar da inclusão digital. Ou seja, em suma, estar aqui a falar de um Pombal ágil, consiga atrair empresas, gerir o desenvolvimento, inovar e lidar com a incerteza. Miguel, muito obrigado. Queria pedir desculpa a todos, houve aqui umas pequenas falhas técnicas, mas já estão repostas, então vamos dar seguimento aqui à nossa conversa. Eu ia entrar agora aqui num modo mais dinâmico e ia lançar uma questão ao Amândio. E eu queria centralizar muito a nossa conversa no futuro, mas eu acho que há uma pequena âncora que temos que ir ao passado e perguntar ao Amândio o que é que ficou por fazer em Pombal no passado, que condiciona o nosso presente hoje e ligeiramente o nosso futuro da amanhã. Boa noite a todos. Pedro Pimpão, obrigado pelo convite. Estou a falar desde Famalicão, porque caso contrário teria atrás de mim um quadro dos dois que comprei ao Eurico, com uma imagem muito bonita, há 20 anos talvez, mas dizer-vos que sou de facto um
um apaixonado por Pombal, nasci na Machada e devo a Pombal indiscutivelmente tudo o que sou. E quando o Pedro me convidou para esta conversa, claro que aceitei com muito gosto, porque é uma oportunidade de pensar Pombal, mais do que partilhar o que penso de Pombal, é eu poder pensar Pombal. E de facto, os meus pensamentos sobre Pombal não são propriamente contos de fadas, porque acho que muitas vezes nós relativizamos o absoluto e outras vezes absolutizamos o relativo. Isto para dizer o quê? Que nós, em Pombal, somos satisfeitos com aquilo que temos. E quando nós somos satisfeitos, quando não saímos da zona de conforto, quando não nos desafiamos, o final não vai ser aquele que todos desejamos. E muitas vezes é preciso ser ousado, é preciso arriscar. E eu acho que Pombal não tem arriscado. E naturalmente, quando se fala de Pombal, nós temos de falar dos nossos líderes autárquicos. É inquestionável, não podemos deixar de falar em quem nos lidera. E eu, mais do que falar do que não foi feito, gostava de partilhar convosco algo que me deixa saudades. Quando eu venho na IC8, eu vivo nos Bares da Paz, sou da Machada, mas vivo nos Bares da Paz, e quando eu venho na IC8 de Pombal para casa, encontro dois momentos que me fascinam. Duas placas que assinalam, ou que sinalizam, Parque TIR. Uma na IC8 antes do corte para a zona industrial, para o Parque Industrial, outra em cima do parque e depois uma terceira em cima do entroncamento. Eu não consigo perceber o porquê daquela placa estar ali. Porque nós não temos um parque TIR, mas alguém pensou há muitos anos, Guilherme Santos, que Pombal tinha uma localização geoestratégica para ser um grande e um importante hub logístico. Pombal, o que não fez bem nos últimos anos foi deixar-se ultrapassar por regiões de proximidade e deixar de ser o tal Conselho Charneira. Porque não há. E eu, nos últimos 25 anos, tenho passado mais tempo fora de Pombal e fora de Portugal que em Portugal. E, de facto, viver em Pombal é estar no centro de Portugal. E, portanto, como é que nós não tivemos a capacidade, porque não tivemos essa capacidade, de facto, de dar a Pombal a dinâmica que o tornasse o centro logístico de Portugal. E deixámos ultrapassar por Cantanhede, Mielhada, Torres Novas, naturalmente que nós poderíamos e deveríamos ter apostado fortemente nesta localização geográfica. Estamos a 1 hora de Lisboa e do Porto, estamos muito próximos de Espanha, temos uma facilidade enorme de fazer chegar as pessoas e as mercadorias a destinos a partir de Pombal. E, portanto, penso que o que não foi feito, Eurico, foi, acima de tudo, pensar verdadeiramente uma estratégia, e as estratégias pensam-se a médio e longo prazo, e têm que ser ambiciosas. Porque se nós nos conformamos com, como dizia alguém, com pouquinho, naturalmente somos ultrapassados. Mas, apesar disto, Pombal é notável. Pombal é absolutamente notável como nós conseguimos um tecido empresarial de base familiar e conseguimos dinâmicas em Pombal que geraram algumas fileiras com relevância. E há uma fileira em particular que eu acho que fez muito por Pombal. A fileira da carpintaria, a fileira ligada à floresta, vamos chamar a fileira da floresta, mas muito ligada à carpintaria, à metalomecânica, à caixilharia, onde nós encontramos inúmeras empresas com meia dúzia de colaboradores e que tiveram uma capacidade de exportação, aproveitando
a diáspora portuguesa, aproveitando a nossa rede de embaixadores, que são os pombalenses que tiveram que emigrar, e se tornaram verdadeiramente exportadoras. E, portanto, nós encontramos móveis de cozinha fabricados em Pombal, caixilharia fabricada em Pombal, em França, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, naturalmente, onde estão os nossos imigrantes de proximidade. E, portanto, não querendo alongar-me muito nesta primeira pergunta, mas eu diria, de facto, não fizemos um pensamento estratégico nas últimas décadas, pensámos muito aquém daquilo que é a ambição de um território e, neste momento, estamos confrontados com uma realidade absoluta que é o atraso estratégico que nós já temos. Nós tivemos possibilidades de estar à frente, deixámos-nos ultrapassar e, neste momento, temos que ser muito audazes para voltar a ser competitivos. Porque, indiscutivelmente, os municípios, os territórios mais atrativos são aqueles que têm a excelência económica, industrial e empresarial, que têm quadros altamente qualificados, que investem na formação, e aqueles que são capazes de criar riqueza pela fileira. E Pombal perdeu claramente 2 décadas para manter este dinamismo. Eu digo 2 décadas porque assisti há 25 anos a criação de um grupo empresarial ligado aos ovos e sei bem as oportunidades que se colocaram a Pombal e que nós não soubemos aproveitar. Portanto, numa primeira intervenção, para ganhar confiança para o futuro, deixo esta mensagem. Não é o que não fizemos, não é o que fizemos menos bem, é o que não fizemos no pensamento estratégico. Eu vou brincar aqui só um pouquinho aqui para levarmos isto de uma forma bem light. Sou arquiteto de profissão e saí da estação de Pombal para montar um festival no Rio de Janeiro, depois saí para montar um festival em Las Vegas, fui montar um espetáculo incrível no meio da Amazónia e muitas dessas vezes eu saí da nossa estação de Pombal. E eu cada vez que eu ia e voltava e via a Casa Varela igualzinha. E eu dizia, eu já montei 4 festivais pelo mundo fora e estas pessoas daqui não conseguiram nem delinear uma estratégia para uma casa, nem acabar a obra de uma casa. E isso deixava-me bastante incomodado, como é que a inércia era tão grande, que tínhamos um bem daqueles ali, e que nem sequer aquilo, que era uma coisa tão pequena, tão insignificante, entre aspas, conseguíamos resolver. Mas, seguindo em frente, eu acho que fica já aqui um mote, aqui já para a conversa, também um pouco em linha com aquilo que o Miguel falou, e uma coisa que tenho de falar também com algumas pessoas em Pombal, é que cada vez mais nós precisamos de olhar a nível de estratégia a curto prazo para os 4 anos que estão à nossa frente, mas nós precisamos de olhar seguramente para a década que está à nossa frente. E depois temos uma brincadeira para o final, sugestão do Amândio, que vou colocar uma questão depois a cada um, mas lá chegaremos. Vou colocar uma questão ao Miguel e é propositado porque a questão que eu tenho para o Pedro é uma questão que também tem aqui alguma parte ligada à indústria dele. E, Miguel, eu queria te perguntar o que é que faz sentido um esforço suplementar hoje para levar o nosso tecido empresarial pombalense mais além. Ou seja, que empresas é que tu achas que estão na dianteira? O que é que tu achas que em Pombal já está com alguma dinâmica e com algum andamento, que pelas palavras do Amândio, há muita coisa que está há 2 décadas bem parada, mas temos algumas empresas de sucesso. Quais são essas empresas ou quais são as frentes de trabalho que poderão ser os nossos alicerces do nosso pontapé de saída para os próximos 10 anos ou 20 anos? Eu, antes de mais, também, partilhando aqui um bocadinho aquilo que o Amândio estava a dizer, eu também durante muitos anos, quando estava fora de Pombal e algumas conferências de empresas, eu dizia que era de Pombal, não era normalmente a carpintaria que falavam de 2 temas sobre Pombal. O primeiro era o arroz de tomate do Major do Marquês, não é? Que era primeiro o grande ex-libris de Pombal. O segundo grande tema era ser uma terra de construtores. Eu não ficava ligado à construção civil. Eu não ficava propriamente algo muito satisfeito com isso.
tenho obviamente todo o respeito, como é evidente, pelas pessoas que estão ligadas à área da construção, mas de facto a questão da construção e da promoção imobiliária, que é basicamente isso que estamos aqui a falar, não são efetivamente aquelas áreas de atividades que têm um efeito multiplicador sustentável, regular, criador e gerador de valor para ser, digamos assim, disperso por um longo período de tempo, uma quantidade grande de stakeholders, ok? Pronto, agora, indo diretamente à pergunta que o Eurico me fez, eu, na minha opinião, é assim, nós estamos a viver neste momento a indústria 4.0. Nós estamos neste momento com um plano de resiliência do governo que prevê 30 mil milhões de euros no horizonte temporal curtíssimo, entre 2021 e 2029. Então é assim, nós temos que aproveitar isto, ok? Nós, obrigatoriamente, temos que aproveitar isto. Naturalmente que é muito importante a questão da reindustrialização. Nós, durante muito tempo, enfim, ficámos muito obcecados e muito entusiasmados com a questão do turismo. Enfim, criou-se e a questão da desindustrialização aconteceu, a terceirização aconteceu. Agora, meus amigos, nós temos que aproveitar isto. E eu fico perplexo, eu tenho que dizer isto, fico perplexo porque estamos entre Leiria e Coimbra, a 50 km daqui, existe uma empresa que se chama Fidesai, okay, que foi uma das últimas empresas unicórnio portuguesas, que é a única empresa que tem sede em Portugal, okay, dessas 4 ou 5 que existem neste momento. Está a 50 km daqui, está com um crescimento tremendo, ainda está na incubadora do Instituto Pedro Nunes, está com um crescimento tremendíssimo, portanto está, de facto, com um crescimento fulgurante. Obviamente que não é fácil chegar a essa empresa, mas em Leiria também já está, neste momento, o ecossistema empreendedor muitíssimo forte. Ainda recentemente houve também uma empresa que conseguiu fazer uma angariação capital no mercado superior a 50 milhões de euros. Portanto, eu acho que é um pouco por aí que nós também temos que fazer. Portanto, eu não queria entrar aqui no tema de ter um polo de ensino superior, não ter, mas respondendo objetivamente à pergunta, nós temos que aproveitar a onda da economia 4.0, temos que apostar efetivamente na questão da digitalização, e eu falo na digitalização da empresa, usufruir das questões da digitalização e das questões que estão relacionadas com tudo que tem a ver com o IoT, por aí fora, ok? Machine Learning, etc, etc. Mas nós temos também empresas que possam avançar para isso. E pegando ainda naquilo que o Amândio estava a dizer, a questão do conhecimento é muito, muito, muito importante. Portanto, ter conhecimento das empresas, gerar conhecimento das empresas e alavancar. Eu acho que é isso que interessa, mas em resumo, eu acho que temos que aproveitar bem aqui a boleia, quer destes fundos, ok? E aproveitar aqui a boleia da indústria 4.0. Obrigado, Miguel. Vou colocar uma questão, Pedro. Eu acho que vem um pouco em linha com algumas coisas que nós vamos falando, e eu queria te perguntar, numa visão mais ampla, nacional, e tu que trabalhas com empresas de renome internacional, como a Airbus e similares, quais poderão ser os projetos que estão na calha para Portugal, para a inovação portuguesa, que nós poderíamos agarrar com unhas e dentes para o nosso concelho? Deixo aqui só uma chega, por exemplo, da questão da modernização da ferrovia e do TGV, proximidades de possíveis aeroportos a Pombal. O que é que tu vês como de projetos que estejam a chegar para o futuro de Portugal, que Pombal possa sair na dianteira e possa agarrar para nós sairmos numa dianteira forte e irmos em busca desses projetos antes deles mesmo estarem a sair do papel para a prática? Ora, boa noite a todos. Antes de mais, Pedro, obrigado pelo convite. Cumprimentar todos os colegas de painel e todas as pessoas aí em casa. Pombal, eu costumo dizer que eu de Pombal vendo a capacidade das pessoas. As matérias-primas andam, transportam-se, as máquinas vão, vêm. O que eu vendo lá fora é a capacidade dos meus colaboradores de fazerem bem e muito bem. Orgulho-me de estar presente, exportar para 22 países. O produto Pombal está em muito lado e é conhecido por ser muito bom. A capacidade disso vem de pessoas. Portanto, o que eu acho é que o futuro de Pombal passa primeiro pela educação, por continuar a formar boas pessoas, que essa é a nossa grande mais-valia do concelho. Relativamente à tua pergunta,
que projetos há? Pombal pode querer muita coisa para ele, relativamente, especialmente em relação, estavas a falar da ferrovia, e era uma das questões que eu também queria abordar, porque a grande dificuldade do produto Pombal ainda é a distância. Para entenderes, nós estamos a 2.200 km da Alemanha, que honora bastante o nosso produto chegar lá. Se o produto não for de um grande valor acrescentado, que permita pagar esse transporte, ou seja, que o cliente final deseje pagar 2.200 km de transporte, que muitas vezes, no caso dos produtos do Amandio, têm que ser transportados em frio, é difícil. E a ferrovia era, sem dúvida, uma das coisas muito, muito importantes. Pombal é servido por 2 linhas, e eu creio que Pombal poderia ser um hub muito importante de transporte, e pegando na ideia do Parque Tir, que parece que perdeu-se no tempo, mas está cada vez mais em cima da mesa, porque eu creio que o futuro da ferrovia, para mim, não será o transporte de pessoas. Para isso, temos o avião, que vai ficar cada vez mais barato, mais rápido e tudo isso. Transportar peso é difícil. E a quantidade de caminhões que temos na estrada, só para terem uma noção, um comboio com uma pessoa consegue transportar mais de 100 caminhões. Se pensarem o que é que são pessoas na estrada com caminhões, quando um comboio levava tudo de uma vez, mas o nosso Estado deixou morrer o serviço de transportes, que eu lembro-me em Pombal, de passar antigamente transportarem mercadorias, deixarem em Pombal, e isso perdeu-se. Acho que isto era de uma grande mais-valia. Eu creio que este será o futuro. Creio que neste momento já está a ser estudado. Com as empresas que nós trabalhamos, sabemos exatamente que o futuro será a ferrovia, vai haver grandes investimentos do Estado, e eu creio que seria uma coisa muito importante o nosso município colocar-se já na dianteira e, em vez de esperar que as coisas lhe caiam na mão, pôr-se já ao caminho e dizer: nós estamos aqui, estamos no centro do país, temos capacidade para criar um hub de interligação da linha do Oeste com a linha do Norte, temos capacidade de criar um espaço onde os caminhões descarreguem e seja mudado para comboios e seja enviado pela Europa fora. Pronto, esse acho que é um dos grandes projetos que nós deveríamos ter imediatamente, porque isso vai gerar uma quantidade de clusters de empresas à volta e vai atrair muito novas indústrias e tudo isso. Creio que neste momento Pombal necessita de ajudar mais os empresários, a nível de ter espaços para pegar nos negócios e instalá-los cá. Pombal, como tu dizes, é sem dúvida um sítio que está muito bem localizado, tem muito boas pessoas, mas a dificuldade de instalar empresas neste momento, não temos parques industriais suficientes para continuarmos a crescer. Não estou a dizer que ao dia 2 não haja 1 ou 2 espaços, mas eu creio que o futuro não está assegurado neste sentido. Isto é um projeto que demora a construir. Lembro-me do parque de onde eu estou a falar, do Parque Industrial Manuel da Mota, teve anos quase vazio. Hoje em dia, só a população ativa que aqui trabalha é assustador, e eu creio que se o Miguel, com os seus slides, por certo, se fosse ver em Pombal, este parque representava uma percentagem muito grande da produção do concelho. Só um parque que neste momento está pleno da capacidade. Creio que deveríamos já ter um projeto B, seja o crescimento deste ou um outro, mas porque a Câmara e bem tem vindo a criar outros parques industriais, mas creio que não tem a dimensão para médios grandes investimentos. Eu creio que estas são as ideias que temos que passar, para continuar a crescer Pombal, nós temos que ter espaço para os investidores se sediarem. Com estas coisas todas tão boas que nós falamos, Pombal está tão bem situado e, afinal, quem quiser aqui vir hoje por uma empresa de 20 mil metros quadrados, não tem sítio. Pronto, eu creio que isto é um trabalho do município, preparar todas as estruturas para qualquer investimento, quer seja pequeno, quer seja grande, poder ter um sítio imediatamente para começar a elaborar e empregar pessoas em Pombal e fazer crescer depois o nosso comércio, todas as outras coisas que estão à volta, que tão importantes são,
também para as pessoas que hoje em dia vivem em Pombal. Sem dúvida que era o espaço. Também acho que deveria de se usar certos edifícios camarários para criar incubadoras. Hoje em dia está tão na moda e eu sou a favor de uma incubadora mais dinâmica, ou seja, uma incubadora mais física. Ou seja, que tenha espaços para as empresas, para os jovens começarem a criar os seus primeiros produtos, com uma ferramentaria, digamos, que seja para todas as pequenas empresas que estão a gerar, porque hoje em dia é muito difícil criar uma empresa. E este seria o papel, eu estou a falar do papel do município, disso era de dar estas condições para estes pequenos atos de inovação se tornarem físicos. Pronto. Este é basicamente o que eu acho, para já, para a conversa, que eu acho que nós devemos falar a nível de condições para crescer Pombal. Eurico. Obrigado, Pedro. Vou aproveitando aqui, vou juntar, a fazer aqui o mix entre uma pergunta que tinha para o Amândio e também já uma questão que foi colocada aqui pelo Orlando em relação a o que é que acha de Pombal se tornar um cluster agroalimentar? É uma questão que eu também gostava de colocar e aproveito aqui a questão do Orlando e, objetivamente, sendo esse o caminho, ou qual é o caminho que o Amândio vê que nós agressivamente poderíamos abraçar para tentarmos passar para a dianteira do empreendedorismo e da excelência empresarial a nível nacional? A pergunta do Orlando é muito pertinente porque, de facto, Pombal tem uma matriz agroalimentar e agroindustrial bastante relevante. A minha vida associativa está muito ligada aos clusters agroalimentares e, nomeadamente, em toda a dinâmica da promoção externa do agroalimentar português. E, olhando para esse núcleo em concreto, indiscutivelmente, Pombal tem uma base que pode e deve ser potenciada. Naturalmente que, olhando para a nossa realidade, o que é que nós podemos desenvolver? Nós temos uma fileira interessante avícola, muito interessante. Estamos em plena discussão sobre um projeto para a ilha, ou para a guia, que tem sido tão polémico e eu custa-me a perceber como é que empresário, município e comunidade não conhecem aquele projeto e não tomam uma decisão sobre ele. Portanto, isto demonstra que, de facto, nós não olhamos para a nossa realidade com a nitidez que precisamos e, portanto, acho que se pode fazer mais pela fileira avícola. A Derouve é uma matriz importante, a Luziaves é uma matriz importante, mas o município deixou um investimento muito importante há 10 anos sair de Pombal para Proença Nova. E, portanto, isto demonstra, mais uma vez, que nem sempre olhamos para a fileira. E o futuro das regiões são clusters, são as fileiras que criam valor. Nós temos uma fileira que desenvolve o interior, o queijo, mas o grande projeto dinamizador do queijo da região centro não inclui Pombal. E, portanto, Pombal tem que perceber, efetivamente, como é que olha para a sua realidade e como é que se posiciona nas redes nacionais e nas redes globais destas fileiras. E, portanto, se olharmos um pouco para algo que está a nascer em Pombal e que a mim pessoalmente me fascina, o kiwi. A Nova Zelândia é um dos grandes produtores de kiwi, investiu fortemente na Índia, que não conhecia o kiwi, e passou a ser o terceiro consumidor mundial de kiwi per capita. E, portanto, isto para vos dizer que tem que haver uma capacidade de cooperação empresarial, seja na fileira agroalimentar, seja na fileira da construção. A construção é sempre um parente pobre. Se puxa muito pelo país e depois o país para a construção é porque não é um setor para investir e, portanto, são elementos que vão e vêm, mas são elementos fundamentais de captação de riqueza e, portanto,
acho que é por aí também que temos que privilegiar aquilo que é a dinâmica dos nossos empresários da construção. Mas, essencialmente, eu diria que temos que olhar para aquilo que já fazemos. A fileira do ovo e avícola tem que ser potenciada e pode conduzir a uma dimensão ao nível da formação de técnicos ligados a essa fileira. A ETAP tem aqui um papel fundamental. Eu considero que Diogo Mateus, nosso presidente, quando teve a iniciativa de tornar a ETAP uma entidade com a participação de empresas em 2013, penso eu, foi um dos momentos mais entusiasmantes que eu considerei e pensei mesmo, é agora que isto vai pensar seriamente no associativismo neste município, mas não temos associação industrial, portanto, isto é um problema tremendo. Não haver uma associação industrial significa que os empresários não comunicam, não partilham, não estão em rede. A cooperativa tem um papel muito importante, na minha ótica, nesta dinamização da fileira agrícola, digamos assim, e, portanto, eu diria, Orlando, que a agroalimentar em Pombal são 3, 4 matrizes, uma para desenvolver o interior do concelho, do município, e acho que o queijo tem que ser muito analisado. Eu acho que a restauração em Pombal, quando voltarmos a ter restauração, devia promover o nosso queijo. O Manjado Marquês é um ícone, não só no arroz de tomate, mas o queijo do Rabassal está sempre presente naquele restaurante. Eu acho que o arroz de tomate devia ser um emblema de Pombal. Eu acho que, apesar de não termos hoje produção de arroz, já o tivemos no passado, penso que nós devíamos ter o dia do arroz de Pombal todas as semanas nos menus em Pombal. Os municípios têm que ter algo atrativo, têm que ter algo identitário. E Pombal não tem, só tem o arroz de tomate. Arroz de tomate, filetes, panados e pastéis de bacalhau. Isto é um orgulho para todos os pombalenses. Quando me falam do arroz de tomate e do bar da Shell e do Sr. Graça, por todo lado, eu fico orgulhoso. Porque sempre que eu tenho visitas em Pombal, e durante 20 anos, conforme sabem, trabalhei em Pombal, era ao Manjado Marquês que eu levava os meus amigos e as pessoas com quem me relacionava profissionalmente. Porquê? Porque era lá que estava o cartão de visita de Pombal. É, indiscutivelmente, o Marquês de Pombal, o Marquês. E nós temos que ter a capacidade de olhar para a fileira agroalimentar muito pela ótica daquilo que o território é. Nós somos um território do minifúndio. Portanto, como território de minifúndio, não temos grande capacidade para fazer economias de escala. Então temos que produzir para proximidade. Pombal deve ter uma dinâmica de produção agrícola para comercialização de proximidade. E o consumidor vai cada vez mais privilegiar a produção regional, a produção local. E, portanto, a dinamização dos mercados, a dinamização da restauração com produtos endógenos é fundamental. Pombal é dos poucos municípios que não dinamizou uma marca de produtos endógenos, mas nós temos o Pombalíssimo, que devia ter uma dinâmica muito forte. Isto sim é dinamizar a fileira agroalimentar. E, portanto, Orlando, não sei se te respondi, mas acho que não temos dimensão em Pombal para o agroalimentar, mas podemos potenciar fileiras e a Copombal deveria ter com o município uma estratégia forte para esta área. A área da floresta, da resina, naturalmente. E depois, a cooperação empresarial tem que começar a acontecer. E a Associação Industrial, que está moribunda há muitos anos, tem que, de uma vez por todas, ser olhada pelos empresários, mas também pelo município, de forma a criar esta dinâmica de cooperação, de partilha de conhecimento, de intercâmbio, de alavancagem de oportunidades, porque as empresas âncora levam outras consigo. As empresas pujantes conseguem arrastar outras empresas. Mas este papel é dos empresários, mas também das associações. E, portanto, eu acho que aqui devia haver uma oportunidade de transformar a forma como o município e as empresas comunicam, como se alavancam, e o exemplo que Diogo Mateus fez com a ETAP é o exemplo que faz sentido. Relações entre o município, as empresas e a comunidade. O Pedro falou em incubadoras, e não quero alongar-me,
para terminar esta passagem, aquele edifício que está ao lado da Expocentro daria um centro de cowork extremamente relevante. Eu posso estudar e formar-me em Leiria e em Coimbra e trabalho em Pombal. Pombal deveria ser um centro de desenvolvimento de empreendedorismo, captando esta localização entre dois grandes polos académicos. Porquê é que eu não estudo e não me formo em Coimbra ou em Leiria e tenho atratividade em Pombal para fixar o meu local de trabalho? Portanto, e o município tem que perceber isto. Mas tem que perceber isto com dinâmica. Nós não podemos pensar pequenino. E se nós pensarmos pequenino, nós não chegamos lá. Eu acrescento aqui, eu acho, por acaso foi um tema que não tenho abordado recentemente, nem sabia a nível da Associação Industrial como é que as coisas estavam. Acho que um link entre uma forte associação industrial e um gabinete de apoio ao empreendedorismo, mas um gabinete de apoio ao empreendedorismo à nossa moda, ou seja, um gabinete que as pessoas saiam para fora do gabinete e que se vá por esse país fora, ver o que é que se está a fazer e não esperarmos que os empresários venham bater à nossa porta. Eu acho que isso é uma coisa que pode ter acontecido muito nos últimos anos e que nos fez chegar onde chegámos hoje. Eu acho que é a hora de arregaçar as mangas e sair por esse Portugal e por esses países fora para nos vendermos, porque se nós não nos vendermos, mais ninguém vai vender o nosso território e as nossas competências. Pedro, tinha uma questão para ti, em função também da tua experiência profissional a nível da metalomecânica e de outros projetos, como o projeto que tens da EPW, do DECO Compósito. O que é que tu achas que faria sentido a nível de polo universitário abraçarmos para responder diretamente e a curto prazo ao nosso tecido empresarial? Eurico, é difícil dizer isso porque assim, um polo universitário necessita de uma quantidade de condições muito grandes que Pombal à hora não tem. Tem que albergar pessoas, professores, tudo isso. Era um trabalho que sempre se falou, desde eu ser jovem, de termos aqui um polo universitário, mas é preciso uma quantidade de condições que ainda não tem. Agora, relativamente a esse tema, claro que eu puxo a brasa à minha sardinha, não é? Sou da parte de engenharia e eu acho que há condições muito boas também no setor da engenharia, em Pombal, para podermos ter um polo de mecânica que iria na continuidade também do trabalho já realizado pela ETAP, que seria a fase seguinte. Eu acho que saindo as pessoas da ETAP com a facilidade com que saem, ou seja, têm uma taxa de empregabilidade tão boa nestas áreas, e depois têm que sair daqui para ir estudar para Leiria ou Coimbra, não era descabido as áreas que mais sucesso têm no nosso concelho terem um seguimento no próprio concelho. Há uma dinâmica, foi criada uma dinâmica muito grande nisto. Nós hoje em dia, a maior parte dos nossos funcionários saem também da ETAP. Acho que deveria de haver o passo seguinte, porque hoje em dia uma das coisas fantásticas que a ETAP tem é a possibilidade dos alunos estarem dentro das empresas, criarem esta ligação já à empresa, à responsabilidade que é estar dentro dela. E continuar esta ideia de ligação direta à empresa com a universidade também não era descabido. Tendendo a que já temos uma rede de empresas que recebe estes estagiários, pegar nisso e continuar este passo para lhe dar mais formação, eu acho que é muito interessante, quer seja na mecânica, mas acima de tudo olharmos que o polo universitário seria também a continuação das escolas do concelho, não ser uma coisa desagregada só para dizer que temos aqui um polo universitário. Não sei se os meus colegas concordam com a ideia, mas eu acho que seria este o passo de continuarmos o trabalho que vimos a fazer nas nossas escolas.
Miguel, vi-te aí com o dedo no ar. Acrescenta aí a tua opinião então acerca deste tema também. Sim, pronto, a questão do polo universitário é um tema que já se falou há muitos anos, portanto, enfim, até alguns de vocês se recordarão, ainda no tempo do engenheiro Narciso Mota foi feito um estudo. Também me recordo que há cerca de 2 anos o Diogo Mateus também fez um anúncio público de que iria haver um estudo, penso que até chegou a avançar, novamente com a ideia de criar uma escola superior agroindustrial e florestal. Obviamente que eu, como pombalense, teria todo o prazer e teria um enorme gosto de ter uma escola aqui, porque, efetivamente, as escolas acrescentam valor, são centros multiplicadores de geração de riqueza, sem dúvida. Não estou a falar só para as pessoas que arrendam casas e que vendem casas, estou a falar, de facto, um efeito multiplicador, se tivermos essa capacidade de fixar pessoas, e muito importante, se tivermos o tecido empresarial que emprega essas pessoas ali, ok? Isso é fundamental. Agora, é assim, nós temos que ser racionais e temos que perceber o que é que nós temos. Nós, em cima da mesa, temos a cerca de 40 km daqui uma escola superior agrária, ok? Que não está a passar propriamente os melhores dias. E, portanto, é muito difícil fazer passar a ideia, ok, junto do Ministério da Ciência e da Tecnologia, que, de facto, existe viabilidade para uma escola aqui. Volto a dizer, eu gostava imenso de ter aqui um polo de ensino superior em Pombal. Agora, as questões têm a ver com isto, portanto, as coisas não são fáceis, portanto, volto a dizer, há 20 anos, de facto, falou-se nisso, hoje também. E depois é assim, e eu falo por experiência própria, quando se quer lançar um curso superior, como em qualquer empresa, como o Pedro, como o Amândio sabem também, e o Eurico também sabem, é necessário fazer um estudo de viabilidade, ok? É necessário perceber, ok, se daqui a 3 ou 4 anos existe, de facto, possibilidade de empregar essas pessoas, ok? E logo à partida, antes disso, as pessoas que se vão candidatar a esse curso têm que ter aqui também alguma noção, é que de facto vão ter ali um futuro com aquele investimento que irão fazer. Por isso eu acho que, à semelhança do que a Marinha Grande já fez, apesar da Marinha ter lá um pequeno polo de ensino superior, neste caso aqui uma escola que é da Lusófona, não é? Instituto Superior de Dom Dinis, Marinha Grande beneficia de um centro de investigação muito importante, o Politécnico de Leiria, o Centro de Investigação de Excelência, e acho que nós aqui podemos fazer um trabalho por aí. Okay? Eu acho que se nós conseguimos trazer para aqui um centro de investigação que está diretamente colado à fonte do saber, eu acho que o caminho pode-se fazer por aí. Posso pegar Força, Amanda. Do Miguel? Eu penso que o Miguel tocou num aspecto importantíssimo. Também tenho reservas quanto à dinâmica com o polo universitário. Sou muito partidário de potenciar aquilo que temos e que pode ser desenvolvido. E a ETAP, na minha leitura, e as provas que tem dado nos últimos 5 anos, deve ser a âncora que nos faz pensar em ensino profissional e que nos faz pensar capacitação do nosso tecido empresarial, nos faz pensar formação dos nossos colaboradores. E, portanto, um grande plano de desenvolvimento da ETAP, eu penso que alavanca e acelera e que nos tira deste atraso que nós temos neste momento. Porque qualquer polo universitário vai exigir, conforme dizia o Pedro, condições que não sei se reunimos. Polo profissionalizante, indiscutivelmente, nós podemos ter. E esta questão dos centros tecnológicos, e eu lidero o Collab for Food, que não é mais nem menos que um centro de investigação do agroalimentar, que neste momento tem 16 investigadores e que pretende ter 50 nos próximos 3 anos, é algo que nós podemos pensar para Pombal. Mas nós perdemos o laboratório colaborativo da floresta, que está em Vila Real. Não sei se Pombal se apercebeu que havia uma estratégia de eficiência coletiva que dava a oportunidade de desenvolver laboratórios colaborativos. E é nisto que eu acho que Pombal tem que abrir a pestana. Nós temos que ir atrás, conforme dizia o Pedro, ou o Pedro, nós temos que ir atrás. Nós temos que pegar na pasta e ir vender Pombal, ir procurar oportunidades para Pombal. Nós temos que conhecer, e temos seguramente, Diogo Mateus conhece melhor que ninguém, todas estas questões de apoios. Mas eu vivo nos bairros da Paz e não tenho saneamento básico.
Portanto, nós queremos ter um polo universitário quando não tem saneamento básico nos Graus da Paz. Portanto, há algo que, de facto, nós temos que pensar que estruturalmente não estamos ainda verdadeiramente capacitados. E, portanto, a ETAP tem que ser a base para pensar formação para Pombal. Tem provas dadas, é a primeira escola profissional do país, tem uma boa liderança, tem empresas, tem empregabilidade. Portanto, nós podemos, a partir da ETAP, criar, de facto, uma boa dinâmica. Foi só para pegar nas palavras do Miguel. Não, foi ótimo. Acho que complementámos bastante aqui e cimentámos aqui um facto, e acho que vem muito também alicerçado por aquilo que o Pedro disse, e eu também já tinha essa noção, que a empregabilidade das pessoas que saem da ETAP é gigante. Eu acho que faria e fará todo o sentido que se agarre na ETAP e que se potencie a ETAP, porque cada vez mais as pessoas estão a preparar o dia de hoje e a serem práticos, menos teóricos e mais práticos, mais mangas arregaçadas e para trabalhar. Eurico, deixa-me falar aqui só num pequeno pormenor. Uma vez falámos em formação, estava a pensar se não deveríamos em Pombal traçar um objetivo de investimento na formação a partir do primeiro ciclo. Pensar gerações, pensar uma geração. Inglês, tecnologias da informação, empreendedorismo, literacia financeira. Não temos condições para que o município inicie um piloto desde o primeiro ano do primeiro ciclo para nós estruturarmos o pensamento e o raciocínio das nossas crianças para algo que é absolutamente inquestionável no futuro da geração dos nossos filhos. Os nossos filhos não vão ter oportunidades se não dominarem estes 4 pilares. E, portanto, será que o nosso sistema curricular do ensino público dá aos nossos filhos esta capacidade de questionar, mais do que saber responder, saber questionar? Portanto, penso que poderia ser algo que nos dê que nos permita fazer um investimento a médio prazo numa geração, claramente para que Pombal crie uma dinâmica desde os 6 anos para que os nossos filhos tenham um pensamento estratégico e estruturado. Isto só por estarmos a falar na formação e ocorreu-me este investimento. Excelente ideia. Isto vinha um bocado no mote daquilo que tinhas falado, que era como é que nós queremos ver o Pombal para os nossos netos, não é? Porque os nossos filhos estão aí, mas os nossos netos, o que é que nós temos que correr atrás hoje para entregarmos um Pombal melhor do que o que recebemos? E acho que essa tua visão é uma visão bastante positiva, e acho que é uma visão, acima de tudo, que vai muito ao encontro também da minha filosofia, que eu gosto muito pouco de seguir aquilo que as outras pessoas fazem. Gosto muito de olhar, ser autocrítico e ver o que é que está a acontecer, mas tentar sair da caixa. Eu acho que aquilo que falta é Pombal sair um pouco da caixa. Poderemos seguramente ter algumas movimentações e alguns caminhos que não vão dar os resultados que nós esperamos, mas se nós não arriscarmos, nunca saberemos o que é que acontecia ou o que é que poderia deixar de acontecer. Pedro, vou-te colocar esta pergunta também, e o que é que tu gostavas de ver no Pombal dos teus netos? Tu já tens filhos mesmo? Eu ainda não, mas o que é que tu gostavas de ver no Pombal dos teus netos? Eurico, acima de tudo, segurança, educação e uma cidade que se orgulhassem tanto como eu me orgulho da minha terra. Que este bairrismo
que se perde tanto nas grandes cidades, continue na nossa terra, que é tão bom andar dentro de Pombal e haver uma quantidade de pessoas fantásticas que nos conhecem, que dão segurança também aos nossos filhos quando andam na rua e que se perdeu tanto nas grandes cidades. Eu vivi fora do país e o orgulho de voltar a casa é tão bom por causa disso. Estar numa grande cidade tem muitas coisas, muitos cinemas, muita cultura perto, mas as relações humanas perdem-se muito. Eu vivi anos que não conhecia o meu vizinho de baixo. Hoje em dia orgulho-me viver em Pombal e conhecer uma parte importante da população. E é isso que eu quero manter. Queria que Pombal crescesse, mas sem perder este cunho que eu acho que é tão importante na minha vida. Era isso. O nosso ADN 236. Exatamente, a ADN 236, não é? Não, essa foi muito bem, foi muito assertiva, esse ADN 236. Identifico-me tanto como uma expressão que eu uso muito, que eu, por onde vá, quando me perguntam de onde eu digo que sou do centro do mundo. Hoje em dia já brinco um bocado e já digo que sou do meu centro do mundo, porque confesso que sinto-me um pouco constrangido de não ver Pombal a crescer à velocidade que eu gostaria. Então adaptei um pouquinho a minha brincadeira para o meu centro do mundo. Mas eu gostava que Pombal fosse realmente o centro do mundo. Miguel, coloco também a questão em relação ao como é que tu vês o Pombal dos teus netos? O que é que tu vês do futuro para recebermos as futuras gerações de uma melhor forma? Pronto, o Amandio parece que me leu os pensamentos, porque eu tinha pensado, logicamente, a questão da educação para o empreendedorismo, um bocado por defeito profissional, mas não só a ver com isso. É assim, eu acho que o investimento mais rentável que qualquer gestor autárquico pode fazer é efetivamente na educação. Em primeiro lugar, eu queria passar aqui a mensagem, já agora, que educadores, em primeiro lugar, invistam na educação dos vossos miúdos, invistam ao máximo. O melhor investimento que pode ser feito é educação. Começar as coisas na escola. Só para dar aqui um pequeno exemplo, quando estamos a falar do empreendedorismo, o empreendedorismo é uma palavra, enfim, hoje em dia um pouco batida, mas nos Estados Unidos os miúdos começam, de facto, com formação em empreendedorismo logo no início, portanto, quando entram para a escola primária, digamos assim. E ver miúdos na rua a vender limonada é uma coisa perfeitamente banal. Se isso acontecer cá em Portugal, o que é que acontece? Temos logo ali, enfim, um caos, o pânico instalado, etc. É uma coisa banal que tem que ser valorizada. Nós vivemos, efetivamente, com uma cultura muito avessa ao risco e que penaliza muito o insucesso e, portanto, isso acaba por dificultar muito o arrojo e o avançar e o assumir riscos. E, portanto, eu quando falo de empreendedorismo é muito importante que nós pensemos nisto. Eu não falo só do empreendedorismo em criar negócios por conta própria, falo do intraempreendedorismo. Nós temos essa capacidade dentro das empresas de poder fazer a diferença. Ok? Portanto, para mim, o importante é, de facto, a educação, investimento em educação desde o início e também muito importante, a educação ao longo da vida. E hoje em dia vivemos momentos, de facto, disruptivos, em que as questões relacionadas com o trabalho, com o emprego que vai emagrecer durante os próximos... Temos também aqui a questão da reconversão das pessoas e por isso é que hoje muitas localidades têm escolas de reciclagem de conhecimentos e de programação informática de forma acelerada, de forma que as pessoas se consigam recolocar noutras funções, apesar das suas formações de base serem diferentes. Eu acho isso bastante importante. E depois, por último, como é evidente, era ter aqui de facto um centro de conhecimento, não propriamente pelo polo de ensino superior, mas como quer o Pedro e o Amandio também falaram, a questão do centro de investigação, acho que temos que fazer alguma coisa por isso e, portanto, temos que arregaçar as mangas. Como alguém disse, temos de ir aí bater às portas e é assim que as coisas acontecem, não podemos ser reativos, temos de ser proativos. Queria só, não sei se é possível, mas sair aqui um pouco fora do que estava delineado e colocar uma questão. Pedro, como é que tu gostavas de ver o Pombal dos teus netos? Não estás no painel de oradores, mas tu és o nosso orador mor. Diz aí também qual é a tua visão para o Pombal dos teus netos. Estás sem som, Pedro. Já estou. Vamos lá. Olha, esta não estava nos planos, mas... Olha, mas eu entro
porque para já eu estou a ouvir aquilo que são as vossas partilhas, algumas eu já conhecia mais ou menos alguma daquilo que era a vossa percepção daquilo que é a realidade que nós vivemos, e temos uma coisa em comum, não é? É que nós todos já conhecemos muito para além de Pombal e percebemos que em função daquilo que conhecemos nos outros concelhos, nos outros territórios, percebemos que nós temos condições endógenas para realmente nos afirmarmos a vários níveis. A nível gastronómico, nós, apesar de não termos uma marca que nos identifique concretamente com a parte gastronómica, ao longo dos tempos fomos aprofundando algumas características que nos valorizam muito, não é? A questão do arroz de tomate, depois também já havia aí a questão associada aos produtos das terras de Sicó, onde nós temos, e o Amandi falou bem nisso, no queijo, no mel, no azeite, no cabrito, etc. Coisas que fazem parte do nosso território e que são distintivas e que são diferenciadoras e que também podem ser marcas da nossa afirmação em termos regionais e nacionais. Mas a pergunta é, como é que eu gostava de ver o Pombal dos meus netos? E essa é o meu principal, acho que é um dos desígnios coletivos. Eu quero que os meus netos, os filhos dos meus filhos, tenham prazer em viver em Pombal e tenham oportunidade de viver em Pombal. E, portanto, para terem prazer de viver em Pombal, é importante que Pombal lhes dê qualidade de vida. Tenham espaços verdes, tenham condições do ponto de vista de fruição da natureza, desporto, cultura, um conjunto de atrativos complementares que o ajudem a serem cidadãos ativos e a gostarem de viver em Pombal. E depois tenham uma oportunidade, que é isso que nós estamos a falar neste painel. E para terem a oportunidade de viver em Pombal têm que ter emprego. E têm que ter emprego qualificado, diferenciador. E, portanto, o Pombal dos meus netos é um Pombal que seja um Pombal diferenciador em termos territoriais, que nos permita que um jovem que hoje saia de Pombal, que vá ter a sua licenciatura, a sua pós-graduação, o seu mestrado, o seu doutoramento, saiba que em Pombal tem condições para implementar aquilo que é o seu projeto de vida familiar. E eu acho que é esse o nosso grande desafio. E nós criamos condições, e eu também concordo com a vossa opinião. Se calhar hoje já estamos um bocado atrasados na carruagem de ter aqui uma universidade como gostaríamos de ter há 20, 30 ou 40 anos. Mas temos a oportunidade, e em função daquilo que é a nossa também diplomacia territorial, estratégica, de, quer com o IPL, quer com a Universidade de Coimbra, quer com a Universidade de Aveiro, quer com outras universidades de âmbito nacional, podemos criar sinergias para ter aqui polos de investigação tecnológica que nos diferencie perante os demais. Eu, e o Miguel também falou nesse caso, conheço muito bem o Centro de Investigação na Marinha Grande, estive na inauguração do Centro de Investigação do 7 de Março em Peniche e percebo que a estratégia do Politécnico de Leiria é ser diferenciador do ponto de vista tecnológico no âmbito daquilo que é o território da sua área de influência. E nós em Pombal temos uma oportunidade única. É porque nós temos uma dinâmica empresarial que é cativante para que aqueles que são os nossos investigadores, no âmbito daquilo que é o trabalho que é desenvolvido no Politécnico e na Universidade de Coimbra, terem aqui um terreno propício à investigação. Um dos programas que eu gostava muito de ver em Pombal é se nós não conseguimos ter uma universidade com jovens a estudarem aqui como uma universidade, e se calhar esse não é o nosso foco, mas nós podemos ter aqui investigadores do país inteiro num território que lhes permita ter condições logísticas para terem aqui as suas investigações. Agora imaginem que nós definimos que os clusters principais de desenvolvimento do nosso território é o agroalimentar, é a metalomecânica, é a indústria automóvel, ou seja, o setor da construção, etc. E nós temos aqui investigadores que, independentemente da universidade onde estejam a trabalhar, nós dizemos, vocês vêm para Pombal, nós criamos condições logísticas para que vocês tenham o vosso projeto de investigação durante um determinado período de tempo e depois associamos essa investigação ao trabalho que vem em cada uma das empresas. Estamos a criar mais-valias para o território e estamos a criar atratividade positiva, porque nós também precisamos de muito massa crítica. E se nós nos colocarmos no mercado como players com esse know-how académico, nós vamos ser diferenciadores. Portanto, quando o Eurico me pergunta como é que eu quero ver o Pombal dos meus netos, eu quero ver um Pombal dos meus netos com oportunidades para que eles possam se ingrar e implementar os seus projetos de vida neste território, mas que daqui trabalhem para o mundo. Porque hoje também é isso que nos ensina também os novos tempos, é que nós podemos ter hoje empresas
e podemos ter aqui captação de investimento de empresas que se fixem em Pombal e que a partir de Pombal trabalhem para o mundo, como também os exemplos são mais do que variados. E, portanto, o Pombal dos meus filhos é um Pombal onde os meus filhos e os amigos dos meus filhos e todas as novas gerações possam implementar aqui os seus projetos de vida, e por isso é preciso emprego qualificado e que possam também ter qualidade de vida. E é por isso que também há um conjunto de investimentos que devem ser feitos ao nível da mobilidade, ao nível cultural, ao nível desportivo, ao nível ambiental, etc., que lhes permita criar aqui um ecossistema de bem-estar, que lhes permita também viver aqui com, se calhar, não é se calhar, eu tenho a certeza, se fizermos isso, com a melhor qualidade de vida do que se vive nas grandes metrópoles a nível nacional. Bem, acho que já saíram daqui excelentes ideias que vão dar para termos mais N conversas sobre empreendedorismo em Pombal e do futuro. Só dar aqui mais chega, não entrei muito, não abordei muito a questão do turismo e o que é que o turismo... Eu gostava, Eurico, gostava de falar um bocado no turismo. Então vamos seguir. Não abordei o turismo porque falaram um pouco de turismo na semana passada, mas eu acho que também faz sentido fazer esse link do empreendedorismo e do turismo. E já que estamos aqui, eu quero o melhor para o meu território, portanto vamos lá abrir aí a janela do turismo um pouco. Sei que o tempo vai longo, não sei que tempo é que temos, mas primeiro, gostava que as minhas filhas, antes de saírem de Pombal, que tivéssemos uma pista coberta de atletismo. Uma verdadeira pista de atletismo. É uma perda da oportunidade aquilo que nós temos feito com o atletismo em Pombal. Primeiro. Estás aqui a puxar a brasa ao Miguel, que é para ver se o Miguel também... Não posso dizer que gosto mais de pastéis de bacalhau que ele. Acima de tudo porque a minha avó e depois os meus pais foram produtores de salsa durante muitos anos para fornecer à Shell e depois ao Machado Marquês. Portanto, tenho uma paixão por Machado Marquês, pelo arroz de tomate e pelos pastéis de bacalhau. Mas primeiro, a pista coberta e o atletismo possivelmente é dos poucos desportos em que Pombal pode efetivamente ter uma estratégia vencedora. E o Eurico tem um hotel, sabe o que é que significa a captação de receita para Pombal com estas atividades ligadas ao atletismo. Temos o BTT, temos a meia maratona de Pombal, temos aquela prova dos gambuzinos, como é que se chama. Portanto, há tanta iniciativa e aí sim aproveitar a serra, aproveitar o mar. Portanto, eu gostava que as minhas filhas pudessem ver uma pista e uma estratégia clara de atletismo em Pombal. Gostava muito que aquela zona ribeirinha do Arunca, portanto, das piscinas até ao açude, não é? Que fosse um grande espaço de encontro dos pombalenses. Eu substituía aquele aquela pseudo campo de golfe por uma piscina que nos permitisse desfrutar verdadeiramente de toda aquela marginal e que concentrasse Pombal claramente num usufruto daquela área. Acho que o turismo tem que se virar para a serra, pensar música na serra e pôr a serra a vibrar, acho que é algo que faz sentido. Ter uma praia como o Osso da Baleia, que é a minha praia, e não ter uma única indicação ao longo do IC8 sobre o Osso da Baleia, é uma falta de visão estratégica. Só vai para o Osso da Baleia quem é de Pombal, porque quem passar na IC8 para a autoestrada não tem um grande painel a indicar o Osso da Baleia. Não tem, na saída antes das portagens, uma placa a dizer Osso da Baleia. E, portanto, isto não é pensar estratégia, isto não é pensar marketing. E Pombal tem que se promover. Não é possível eu sair da autoestrada em Pombal e se sair à noite, todas a iluminação à saída da autoestrada estão apagadas, até aos bares da Paz e até à pirâmide. Portanto, eu se saio aí, de noite não tenho iluminação, entrei num fim do mundo. Se saio durante o dia, tenho aquela cratera na Sicó. E, portanto, só podemos falar de arroz de tomate e Marquês de Pombal. E, portanto, a minha opinião é esta, e termino desta forma. Hoje cruzei-me
com algo fantástico que durante 20 anos não encontrei relacionado com os ovos. Uma mensagem do Gandhi. Se um ovo se romper por uma força exterior, a vida termina. Se um ovo se romper pela força interior, a vida começa. As grandes mudanças na vida começam de dentro para fora. Cruzei-me com esta mensagem hoje e, portanto, chegou o momento de nós olharmos para o que temos dentro, potenciar o que temos dentro, pôr a ETAP a projetar formação, pôr o município a investir na formação, pôr os empresários unidos, projetar uma associação industrial forte para criar cooperação e desenvolver os produtos endógenos, o território com uma aposta fortíssima no turismo. É assim que eu gostava de ver o resultado de uma estratégia para os meus netos. Tenho 2 filhas, portanto, à partida pode ser que tenha. Boa, eu vou colocar aqui também algumas farpas, vou sair um bocadinho do papel de moderador e também aproveitar a minha experiência. Um pouco naquilo que estavas a falar, Amândio, e se calhar a questão da pista coberta é uma questão que me suscitou algum nervoso miudinho num passado recente, porque eu sei o que é que aquela pista coberta representa economicamente para o nosso concelho e para a visibilidade do nosso concelho em Portugal e além fronteiras, e comecei a ficar um pouco nervoso quando percebi que aquela pista corria riscos de ir embora. Agora, aquilo que eu acho nós temos seguramente por este concelho fora mais de 50 pavilhões gimnodesportivos ou polidesportivos, seja lá o que for. Mas não temos um pavilhão multiusos onde possamos ter essa pista montada com dignamente e com tudo aquilo que deveríamos de dar para estarmos à frente e para sermos uma referência. E falando da questão da pista coberta, eu acho que era um excelente passo que nós poderíamos dar, podendo não ter um local específico para ter essa pista coberta montada o ano inteiro, mas acho que merecíamos muito ter um espaço multiusos onde pudéssemos fazer essa e outras atividades com uma dinâmica de nível nacional. Estamos próximos de tudo. Porque é que não podem começar a vir alguns concertos a Pombal? Vão algumas salas a Leiria, vão algumas salas a Coimbra, mas porque é que nós não temos uma sala grande, um pavilhão grande, com condições? Fica aqui uma farpazinha. Outra, e porque estive envolvido no projeto e já atravessei o mundo algumas vezes para vir às festas do Boto, porque eu sou um verdadeiro entusiasta de vir às festas do Boto. Eu já saí da capital do entretenimento para vir às festas do Boto e faz-me confusão as festas do Boto estarem no estado em que estão hoje. Eu estive mais ou menos envolvido numa experiência que teve o seu lado positivo e alguns lados negativos. É normal, o ano zero de qualquer projeto não é fácil. Eu posso vos dizer que eu estive no ano zero do Rock in Rio Las Vegas, na capital do entretenimento. Passei lá momentos difíceis e o resultado financeiro não foi o melhor, mas desistir à primeira acho que não está no ADN 236. Então eu acho que nós merecíamos que culturalmente e desportivamente, abraçando também aquilo que o Amândio estava a falar da nossa serra e do nosso mar e da nossa floresta, eu acho que nós tínhamos tudo também para nos afirmarmos e para criarmos condições de lazer, ou seja, não só condições profissionais para as pessoas se fixarem aqui, mas qualidade de vida. E era isso. Gostava de ter algumas coisas também para dar aos netos. Ainda não tenho filhos, mas vou também pensar no mesmo registro que vocês estão a pensar. E não sei se mais alguém tem alguma coisa para acrescentar. Acho que foi extremamente válido. Estou radiante com a conversa que tive aqui com vocês. Vou mais culto. Gostei de rever algumas pessoas que já não vi há alguns anos. Amândia. Só duas notas muito breves. Somos possivelmente um dos municípios que tem mais bandas filarmónicas. Digo eu, Vermoil, Ilha, Pombal, não sei se há, não me ocorre
Lorissol Guia. Lorissol Guia, tudo isso. Podia ser muito interessante nós pensarmos algo em redor de todos os músicos das bandas e, de facto, fazermos um grande festival da música na Serra e pôr músicos em toda a nossa Serra e todos a caminhar pela Serra. Primeiro ponto. Segundo, nós temos as tasquinhas e as tasquinhas repetem-se sistematicamente da mesma forma, não é? E acho que devem manter esse cariz tradicional que temos, da comida tradicional, dos nossos produtos endógenos. Por que não pensarmos para Pombal, Eurico, um grande festival de street food? Acho que podia ser algo muito disruptivo, que traria a Pombal uma atratividade por uma dinâmica de restauração que tem toda uma jovialidade associada. Penso que também poderia ser um processo para mexer com Pombal. Pombal tem que ter o bodo de que tu fizeste parte. Aquele era o embrião. Só que Pombal critica demais e Pombal não assume a máxima de que primeiro estranha-se, depois entranha-se. E os resultados levam mais tempo, não é no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Portanto, tem que haver essa capacidade de risco e falhar tem que fazer parte da nossa ADN. Fantástico. Eu acho que saíram daqui excelentes ideias, uma excelente conversa. Acho que poderemos, nos próximos meses, vir aqui recuperar algumas coisas que foram faladas, para não nos esquecermos, no caminho que se faça no futuro, daquilo que foi falado hoje e daquilo que tem sido falado nestas sessões de conversa. Eu agradeço a todos a vossa presença. Foi um prazer enorme estar na vossa companhia e trocar ideias com vocês. Pedro, obrigado pelo convite e, como sempre, cá estaremos todos em prol do nosso Pombal, que é o nosso ADN, e eu sou um verdadeiro entusiasta de Pombal, do meu centro do mundo. Miguel, Pombal ágil, acho que é muito, muito bonito. Acho que é isso, está tudo dito. Viva Pombal, não é? Um abraço para todos. Obrigado e boa noite. Obrigado. Boa noite.